Acho que a gente pode falar sobre esse termo que você falou, né? Machine Learning. O que isso tem a ver com inteligência artificial? Quando a gente ouve que é um método de aprendizado da máquina, como que ela aprende? O ser humano, não sei se a gente pode entrar nessa área, mas a gente aprende por... Padrões. A máquina também aprende por padrões? Exatamente. Isso. Via exemplos. Tá. Via exemplos, via dados, né? Que é como a gente aprende, né? Então a gente tem duas formas de que máquinas conseguem tomar decisões inteligentes. Ou você programa ela diretamente a tomar uma decisão inteligente, isso a gente chama hoje de... Alexandre, só vou te pedir para você olhar para lá ou para cá, porque senão na câmera você tá aqui do lado aí, o pessoal vai reclamar. Fechado. Mas eu tô escutando aqui, eu tô te ouvindo, mas olha para eles ou para ficar à vontade. Ótimo, combinado. Tá. Então, ou você programa diretamente a máquina para tomar uma decisão inteligente, né? Isso a gente chama hoje de boa e velha inteligência artificial, ou inteligência artificial clássica, GoFi, Good Old Fashioned AI. Ou você tem a área que hoje é basicamente um sinônimo de inteligência artificial, né? Todas as novidades que vocês encontrarem por aí, com certeza, quase 99% dos casos, é machine learning, que são máquinas aprendendo as regras a partir dos dados, a partir dos exemplos. Tá? Então hoje a gente não ensina mais o computador a tomar uma decisão, nós orientamos o aprendizado do computador, para o computador, as máquinas, os algoritmos, aprenderem a tomar uma decisão difícil, uma decisão complexa, que é como nós humanos aprendemos na grande maioria dos casos. Tá? Como uma criança aprende uma diferença de um gato para um cachorro. Como que ela aprende? O pai e a mãe... Mostra, esse é um gato... Cachorro. Aí ela vê uma outra coisa e chama de gato e fala, não, isso não é um gato, isso é um coelho, um hipopótamo, entendi. Exatamente. E aí a gente vai criando padrões na nossa cabeça que a gente não consegue explicar direito, essa é a grande sacada. Por isso que machine learning funciona tão melhor do que a inteligência artificial clássica. Por exemplo, como é que você colocaria como regras para explicar a diferença de um cachorro para um gato, por exemplo? Se você tivesse que ensinar uma máquina. Porque os dois têm 4 patas... Orelha, nariz, focinho... Então... Exatamente. Mostrando fotos? Como que então, aí sim. Então, se você ensina o computador via regras, a gente tem muita dificuldade de explicar nossas decisões inteligentes, né? Que seria esse exemplo do cachorro e do gato. Mas quando você coloca milhões de fotos de cachorros, milhões de fotos de gatos, e você avisa o computador, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um cachorro, ele vai, o próprio computador, o próprio algoritmo, desenvolvendo regras complexas, da mesma forma que a gente desenvolve regras complexas, conseguindo identificar o que é um cachorro, o que é um gato, né? E faz de uma forma bem melhor do que a gente tivesse que colocar lá, um gato tem uma orelha pontuda, por exemplo. O cachorro também tem orelha pontuda, né? Ou tem bigode. Tem cachorro que também tem um pouco de bigode, etc. Né? Então, via exemplo, você consegue aprender regras muito mais complexas do que recebendo as regras propriamente ditas. Porque essas regras elas começam a ficar complicadas até quando você... pega animais mais complicados, né? Tipo, um gato, um cachorro, ok. É mais fácil até de você explicar, mas tem tipos de macaco, tipos de símios. Como que você vai fazer a criança saber a diferença? É uma coisa muito específica. E para a máquina também tem essa dificuldade. E esse nível, como que ela vai aprendendo e aprendendo cada vez mais sozinha? Como que você dá um input ou um empurrão e ela aprende a partir das informações que ela está... Perfeito, né? Então a gente orienta o aprendizado, né? Então a primeira coisa a deixar claro é que existe mesmo aprendizado. O algoritmo tá... Às vezes o pessoal acha que a gente fala aprendizado como uma metáfora, etc. Não, aprendizado. É um aprendizado mesmo, via exemplos. Ele tá aprendendo as regras para diferenciar um cachorro de um gato. Mas aí a pergunta que vem, né? Ela tá ficando mais inteligente? Porque essa questão... Já, essa hora, já. Vamos falar de superinteligência. Começamos a beber aí. Não é? Aliás, vamos beber, né? Opa, Sacane, hoje vamos beber. A gente vai sair hoje, vamos deixar essa questão pra frente, porque primeiro tem que definir o que é inteligência e tudo mais. Mas ela vai aprendendo, então. É um aprendizado mesmo. É um aprendizado via exemplos, né? Por exemplo, o ChatGPT, né? Ele aprendeu lendo a internet inteira, né? Ou basicamente a internet inteira. Né, ele aprendeu a escrever uma frase lendo o que as pessoas escrevem online. Né, e foi desenvolvendo regras. Às vezes as pessoas acham que o ChatGPT está procurando alguma coisa na internet. Não, ele já aprendeu. O algoritmo já está fixo. Já tem como se fosse um cérebro, né? Ele não é um negócio de pesquisa. Isso aí tem muita gente. Ele não tá pesquisando nada. Quando você digita, ele não vai na internet procurar alguma coisa? Não, ele já sabe. Já tanto sabe. que tem um aviso lá que, assim, quando você entra no ChatGPT, lá tá. Que ele sabe até o que aconteceu em 2021. Porque ele aprendeu tudo até 2021. Tem isso, eu não sabia disso. Tá fechado, já e aprendeu. Aí, coisas que aconteceu em 2022, 2023, ainda ele tá aprendendo. Ou seja, tudo que você encontrar antes de 2021 que tava na internet, ele sabe. Agora, depois... Mas se você perguntar quem ganhou a Copa, ele não sabe quem ganhou a Copa.
Mas é uma capacidade de análise. Cara, é uma capacidade, é uma quantidade de dados absurdo, não é? Sim. Absurda essa quantidade. E mesmo assim ele consegue relacionar. Porque tem muito lixo, isso que eu não entendo. Tem muita informação errada, muito lixo. Como que faz essa correlação? Mas aí às vezes eles soltam uns lixos também. Por isso que eles até colocam lá pra você checar, não é pra você simplesmente jogar, pegar a resposta dele e aceitar como verdade. Dar uma lida, porque às vezes ele também sai um lixo ali no meio, porque o lixo tá no meio da internet, tá no meio do que ele aprendeu também, né? Putz. Então esse negócio Mas o ChatGPT em si, ele é uma inteligência, é um negócio diferente, né? Que é a generativa, né? Que a gente fala, né? Porque tem essas diferenciações aí, né? Tem inteligência, o Alexandre pode explicar. Ele é algoritmo generativo, ele está gerando um produto. Então ele tem que te dar uma resposta, mesmo que ele não tenha muita certeza ali do que está acontecendo. Ele tá gerando um produto, né? Então você vai lá, pede alguma coisa, ele vai gerar um produto. Ele não dá uma. Ele não dá. Ele às vezes ele fala se você perguntar uma coisa muito absurda. Mas mesmo quando assim ele não tem muita certeza, ele vai te dar um resultado porque ele está gerando um produto. Mas ele não te dá uma probabilidade, que é um pouco diferente do que a gente faz no laboratório. Eu acho que a Roberta também faz, que a gente chama de algoritmo preditivo, né? Ainda é uma área muito nova, né? Essas diferenciações ainda são um pouco fluidas. Mas em geral a gente está definindo assim, generativo quando tem um produto, que em geral é um texto ou uma imagem, tá? Que a gente também tem o Midjourney, que vocês mencionaram aí, que também está fazendo imagens super bonitas, né? Tá fazendo quadros melhores, bonitos, né? Exatamente, isso aí é a versão 5, que tá bem legal. Ou faz texto, ou faz imagem, tá começando a fazer áudio também, o que é preocupante, vídeo também, o que é relativamente preocupante também. Então isso é generativa, né? O que a gente faz em pesquisa, em geral, é preditivo. A gente está tentando não gerar um produto, mas tentando predizer o que vai acontecer, por exemplo. Né? Na área da saúde que a gente trabalha, predizer qual é a doença que você tem. Então, o teu diagnóstico. Chances de você ser internado daqui a um ano. Exame de genético. Eu fiz também. Parece aquelas probabilidades, né? Parece, É isso? É isso aí. Tá, isso aí são algoritmos que vasculham assim, milhões de dados, né, de milhões de pessoas, dados genéticos, e conseguem identificar uma pessoa. E só fala bobagem hoje em dia, não sei o teu, mas tipo, essa pessoa tem a mão suada, né? A mão dessa pessoa sua bastante, né? Ou essa pessoa tem, eu não lembro o que eles falam, né? Um dedo maior que o outro, né? Eles têm umas coisas assim. Por quê? Porque eles foram lá, vasculharam os genes aí de todo mundo que fez esse exame, e as pessoas foram respondendo, eu tenho a minha mão sua, eu tenho frio no pé, isso aqui não sei o quê. Eles foram encontrando, o algoritmo foi encontrando as características genéticas que predizem bem isso aí, e ele te dá resultado. Você tem uma probabilidade de ter frio no pé de 89%, por exemplo. Tá? Isso aí são algoritmos preditivos, não estão gerando um produto. Eles estão predizendo alguma coisa, né? Então esses são os dois grandes tipos que a gente tem hoje.